Vamos lá então, meus irmãos. Mateus capítulo 7, verso 1. Mateus 7, 1. Em nome de Jesus. Mateus, o primeiro evangelho, né? Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 7, verso 1. Em nome de Jesus. Amém? Todos? Vamos lá então. Não julgueis para que não sejais julgados. Amém, meus irmãos? Já vamos fazer uma composição rápida aqui com Tiago, capítulo 3, verso 1. Tiago 3, 1. Não julgais para que não sejam julgados. Guarda na mente, guarda na memória, que nós vamos encaixar agora no segundo versículo. Não julgais para que não sejais julgados. Vamos lembrando. Não julgais para que não sejais julgados. É Tiago, capítulo 3, verso 1. Não julgais para que não sejais julgados. Aí a gente compõe aqui com Tiago 3, 1. Amém? Podemos? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Amém? Então vamos aqui fazer essa composição. Não julgueis para que não sejais julgados. Não seja mestre, não seja mestre, porque nós todos também erramos. Amém? Entenderam aqui a composição desses versículos? Nós não devemos julgar, porque nós também erramos. Amém? A gente precisa ter essa compreensão, meus irmãos. Por quê? Porque só existe um juiz, só existe um que é perfeito, só existe um que pode de fato dizer: faça assim, isso é certo, não faça assim, isso é errado, e errou, e isso acontecerá com você. Só um pode dizer isso. Amém? Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que se manifesta na palavra que é Cristo. Todos nós outros temos que ter a humildade para nos colocar nos nossos lugares. Nós não devemos olhar para os outros apontando os defeitos de ninguém. Nós não devemos olhar para os outros procurando imperfeições. Nós não devemos vamos dizer, massagear o nosso ego ao olhar para a queda do irmão. Tipo assim, né? Está passando perto de um botequim, está vendo as pessoas ali bebendo e dizer assim: ó, como eu sou santo, não sou como aqueles perdidos.
Agora, isso pode acontecer? Todo momento isso pode acontecer. O que nós temos que fazer, olha o que Tiago está falando no finalzinho desse versículo 2. O tal varão, aqui tem um certo ar de deboche, de um humor fino aqui, ó. O tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Do tipo assim, esse que julga, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, então prova. Controle-se. Amém? O que acontece é que nós nunca conseguimos nos controlar por inteiro, a verdade é isso. Nunca. Se o erro não é A, é B, se não é B, é C, se não é C, é D, se não é D, é E, se não é E, é F. Não adianta. Alguma coisa nós vamos errar. Você vai dizer que não existe santo na terra? Perfeito só Jesus. Único e exclusivo. E aliás, aqui no nosso ministério a gente faz sempre o esforço de olhar para os mesmos, para os heróis da fé, abordando as suas contradições. Então, em Apocalipse, aquele que está sujo, se suje mais ainda. Aquele que está limpo, se limpe mais ainda. Sim. O que quer dizer isso? Nós somos santos porque somos separados, mas não somos perfeitos, embora busquemos a perfeição. Nós queremos ser como Cristo, e essa é a nossa meta. Agora, dizer que nós vamos chegar lá é uma pretensão Se vã. a gente quer chegar a Cristo, a gente tem que se limpar cada O dia. único que é 100% é Cristo. Inclusive, quando nós aqui no nosso ministério abordamos os heróis da fé, a gente não passa pano para pecado nenhum. Nós falamos aqui que Abraão, por exemplo, que é um herói da fé, ele errou porque mentiu sobre sua esposa, porque se deitou com Agar, porque não soube esperar a palavra, porque levou Ló quando não era para levar ninguém. Deus falou: se abata a tua parentela. Nós mostramos aqui que, por exemplo, Rebeca, esposa de Jacó, embora seja uma mulher de muitas qualidades, errou feio quando mandou o filho Jacó mentir. Então aqui não passa pano para nenhum herói da fé, porque a Bíblia nos mostra que até aqueles que estão na mais alta estatura também erram. Só existe um que não errou: Jesus Cristo. Por isso ele é incomparável. Por isso é Abraão aqui, Jesus lá em cima. E qualquer outro. E veja que a gente pega os grandes exemplos, como Abraão, como Jacó, como Rebeca. E nós, é muito difícil nos compararmos a Abraão e Rebeca. Então, é para ficar claro que mesmo aqueles que têm o maior nível de santidade, aqueles que foram chamados amigos de Deus, mesmo esses erraram. Davi, que era um coração segundo Deus, errou feio. Se deitou com uma mulher de outro homem. E ainda levou esse homem à morte. Moisés bateu na rocha quando não era para fazer, se irou quando não era para irar. E esses são considerados amigos de Deus, principalmente Abraão e Moisés, que a Bíblia fala explicitamente. Mesmo eles, que estavam na mais alta estatura, sendo humanos, erraram. Então nós temos que olhar para a Bíblia com o único que é 100%, Jesus Cristo. E é Ele que nós devemos espelhar a nossa ação. E é Ele que inicia nos dizendo: não julgais para que não sejais julgados. É Ele que ensina 100% o que é certo. Então quando Ele fala, não julgue, é uma ordem. Não julgue. Não julgue. E Tiago vem completa dizendo o quê? Por que nós não podemos julgar? Porque nós também erramos. Se nós erramos, nós não estamos na posição de julgar ninguém. Amém, meus irmãos? Pode ser que o erro que a gente queira julgar no outro não seja o nosso erro, e geralmente é assim. Porque senão é muita hipocrisia, né? A pessoa que está errando naquilo ainda julgar o outro. E acontece. E com frequência, né? Mas o mais comum é a
a pessoa que está numa posição segura em relação a alguma coisa olhar para o outro e falar: tadinho, aquele lá vai para o inferno. Não. Sabe por quê? O teu problema é se corrigir. Amém? É por isso que nós temos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28. Quem quiser pode abrir a Bíblia. Em 1 Coríntios 11, 28. Jesus fala: não julgueis para que não sejais julgados. Tiago vem e diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. E aí vem Paulo, sob a inspiração do mesmo Espírito, e diz: amém? Podemos? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, a si mesmo, a si mesmo, a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Amém? Nós somos juiz só em relação a uma pessoa, nós mesmos. Nós somos juízes implacáveis nessa função. Nessa função nós somos aquele juiz, sabe, que não deixa passar nada. Esse juiz que leva a sério, que olha evidência por evidência e prova a conduta. Esse não é o juiz como é o juiz nosso grande Jesus, que é misericordioso, bom, não. Esse juiz aqui é aquele juiz que pega no pé. O juiz do eu comigo mesmo. Amém? Esse é implacável. Falei errado, senti. Olhei para onde não devia, esse juiz fala: errou. Andou com quem não era conveniente, esse juiz diz: conserta, sai dessa companhia. Se não, sabe aquele juiz daquela voz que dá até medo? Esse juiz julga. O eu que julga a mim mesmo. Amém? O problema do irmão é problema do juiz do irmão, que é o seu próprio coração e a sua própria consciência. E o meu problema é como o Espírito fala comigo. Irmão, não. Irmão, assim. Irmão, para lá pode, para colar não pode. E toda vez que a gente pisa na linha, ele vem com uma sentença. Amém, meus irmãos? Forte a palavra, né? Mas é assim que tem que ser. Nós não temos que nos preocupar com o pecado dos outros. Eu poderia trazer aqui aquela famosa frase de Jesus: não cuide de tirar o cisco do olho do irmão, mas cuide de tirar o travessão do próprio. Sabe a diferença? Cisco é pequenininho, travessão é grandão, né? O nosso pecado, a gente tem que olhar do tamanho que ele é. O pecado do irmão, a gente não tem nem que olhar. Essa é a conduta cristã. Eu não vou no culto porque o irmãozinho está lá, tadinho. Eu não vou conversar com tal pessoa porque tal pessoa é suja. Meu irmão, presta atenção. Essa sujeira vai te sujar, não chega perto não. Agora, essa sujeira é porque você está olhando para a pessoa com preconceito. Meu irmão, julgue-se. Reavalie a tua conduta, porque talvez aquele irmão que está sujo precise da tua presença. Não, pastor, mas eu não posso me aproximar desse tipo de gente que eu me contamino. Então tá certo, fica longe. Porque você não está julgando os outros, você está julgando você, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos imaginar, aqui tem uma rodinha. Aí eu estou passando aqui e penso:
Se eu chegar perto dessa rodinha, essa rodinha vai me contaminar. Eu posso chegar? Então eu estou jogando a rodinha? Não, eu estou jogando a mim, a minha capacidade de lidar com o pecado. Eu ainda não estou preparado para entrar nessa roda aqui e sair incólume, sair limpo. Então não chego. Agora, se eu estou passando, a rodinha está aqui, e eu olho, tadinhos, perdidos, eu sou muito santo, não chego perto. Aí tu erra, não. Aí é a hora de você chegar e falar assim: Pai de Cristo, ó, tem culto na minha igreja amanhã, espero vê-los lá. Amém? Amém. Jesus se sentava com muitos, mas não se misturava com ninguém. Agora cada um tem que ser o quê? Juiz da própria conduta. Se você tem condição, faz. Se não, meu irmão, realmente a parte, vai se preparando, vai buscando firmamento no espírito. Uma hora você vai conseguir chegar. Tá claro? Nós olhamos para nós não olhamos para os outros. Amém? Tá claro, meus irmãos? Novidade dessa pregação? Não, a gente já sabe, mas agora eu quero uma aplicação, quero dar outro passo. E esse passo começa lá em Romanos capítulo 15, verso 1. Romanos 15, 1. Romanos 15, 1. Bem. Romanos capítulo 15, verso 1. Romanos 15, 1. Lembrando, não julgueis para que não sejam julgados. Não se coloque na posição de mestre, pois o peso para os mestres é muito maior. E não devemos fazer isso, por quê? Porque todos nós erramos. Portanto, examine-se o homem a si mesmo, ao invés de examinar o outro. Com relação a nós temos que ser juízes. Com os outros, exercer misericórdia. 15, 1. Amém? Estão comigo? Então vamos lá, segunda parte. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Meus irmãos, atenção. Tenham sempre em mente, a nossa batalha não é contra a carne nem sangue. A nossa batalha é contra o diabo e o seu exército de demônios. Portanto, nós não temos nada contra nenhum ser humano. Preciso trazer esse verso ou todo mundo já lembra dele? Está lá em Efésios, capítulo 6. Não devemos lutar contra carne nem sangue. Nosso problema é com o pecado, não é com pessoas, amém? Se você tem isso dentro do teu coração, o teu ímpeto de julgar já desce, amém? Você já não olha para a pessoa como sendo uma condenada, você olha para a pessoa como uma vítima. E quando a gente olha uma pessoa em dificuldade, meu irmão, até um descrente tem o que? Empatia. Se a gente para de olhar para as pessoas como sendo elas próprias responsáveis por suas más condutas, a gente começa a entender a linguagem de Cristo e observar as pessoas como vítimas do diabo. E da mesma maneira que quando a gente está passando na rua e vê uma pessoa ali, com dificuldade, se já aconteceu com você, se está acontecendo muito em Juiz de Fora, você está passando na avenida ali e tem uma pessoa com um cartaz dizendo assim: tenho fome, tenho filhos, e muitos inclusive migrados, Vocês estão vindo de outros países para cá, que não sabem falar nem a nossa língua. Nesse momento, o que acontece no seu coração? Na hora que você vê, eu estou com fome, eu tenho filhos, você já pensa no seu filho, e aí o que acontece? Você já é tomado por um sentimento de eu tenho que ajudar, não é assim? É nessa hora que a gente começa a procurar a carteira, está no trânsito, ver se tem aqui alguma coisa do lado, nas portinhas e tal, para pegar rápido e ajudar o irmão.
A gente não fica pensando, mas o que ele fez da vida para estar nessa situação? Por que ele está fazendo o meu pai? Não, só quero resolver o problema. Ajudar. Então, se a gente olha para as pessoas, todas elas, como vítimas, meu irmão, você para de julgar na hora. E quando você olha para você, você sabe que você é vítima e do que você é algoz, aí você julga certo. Porque para você sabe, eu podia, mas não fiz. Eu não devia, mas fiz. Amém? Você sabe todas as condições. Se você pensar juridicamente, um juiz ele tem que fazer o quê? Tem que olhar para os autos, para as provas do processo. Amém? Você nunca vai ter a totalidade das provas do processo de ninguém. Você só vai ter acesso à totalidade das provas dos teus atos. Você sabe quando você errou. E você sabe quando você foi vítima. Por isso, inclusive, que a gente não julga a vida passada, amém? Antes de descer as águas, antes de vir para a igreja. Por quê? Porque aquela pessoa morreu. Ela morreu, acabou. Desapareceu. A gente julga essa pessoa que está aqui, na presença de Deus. Amém? E meus irmãos, não é contra a carne nem sangue. E aí, nós nos colocamos na posição dos fortes. Quem são os fortes? Os fortes são aqueles que julgam a si e não julgam os outros, e assumem a sua posição diante do reino de Deus para destruir a obra de Satanás. Esse é o forte. Nós que somos fortes devemos o quê? Julgar? Condenar? Maltratar? Suportar a fraqueza dos fracos. O que é a fraqueza dos fracos, meu irmão? É exatamente naquilo que você é forte. Olha como é que a coisa ela se amarra, meus irmãos. Eu não tenho problema com desonestidade, então a minha tendência humanamente é julgar o desonesto, não é assim? Mas eu tenho problema, sei lá, com o jogo. Então aí eu já sou tenho mais compaixão com quem tem vício em jogo, porque eu também vivo isso, né? Então eu sou fraco. Mas com relação à honestidade, eu sou forte. Então eu olho para o outro e falo, desonesto. Não é assim? E a palavra diz, para de julgar ele. Você já resolveu nisso? Então você é forte. E agora como é que você vai olhar para aquele irmão lá? Dizer desonesto, você vai dizer, vítima do diabo. Eu tenho que suportar a fraqueza dos fracos. Amém? Porque ele é uma vítima. Eu vou olhar para esse irmão com compaixão. E aqui eu quero trazer 3 palavras, meus irmãos, numa espécie de escala. Já preguei algo semelhante aqui, não é novidade não, amém, irmãos? Mas estou aqui ligando com essa questão do julgamento. Como nós devemos lidar com esses que nós vemos como fracos. Vocês estão comigo ou não? Tá complicado ou está dando para entender? Amém? Se eu não tenho problema com desonestidade, eu sou forte, não sou? Então eu tenho 2 caminhos. O antibíblico, que é julgar quem é desonesto, e o caminho bíblico é ajudar quem é desonesto. E começa suportando a fraqueza dele. Nisso que eu sou forte. Então, meus irmãos, eu tenho 3 palavras que eu devo levar em consideração quando eu olho a fraqueza dos fracos. A primeira delas, aceitar. Aceitar, meu irmão, tem a ver com aquilo que está no outro e que eu quero para mim. Meu irmão, todo mundo tem uma qualidade, não tem? Sim ou não? Busca a qualidade das pessoas. A pessoa ela pode te causar assim um asco na desonestidade dela, mas é uma pessoa tão simpática, é uma pessoa tão, tão alta astral. Pronto, ela já tem uma qualidade, amém? Olha para a qualidade, não olha para o defeito. Inclusive a qualidade daquela pessoa pode te inspirar a ser melhor também, amém? E aí o que você aceita do outro é como se você quisesse para si. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Aceitar é a primeira palavra. Seja bem-vindo, irmão. Aceitar. Segunda palavra,
Segunda palavra, em nome de Jesus: respeitar. Tudo que a gente olha no outro e percebe que é diferente de mim, mas não é, atenção, repudiado de acordo com a palavra, é só diferente, respeita. Vou dar um exemplo prático: corpo de Cristo. Atenção, igreja. Um irmão que está numa denominação diferente da nossa, nós temos que devemos a ele respeito. Está claro ou não? Ele está em outra igreja, ele adora a Deus de outro jeito, mas Cristo é o caminho dele, assim como o nosso. Então a gente faz o quê? Respeita. Você pode entrar em falsa contenda, você pode entrar com um debate teológico? Não. Está lá Romanos 14 inteirinho para ensinar sobre isso. Não é o culto de hoje, amém? Mas o irmãozinho está lá na igreja A, B, C, D, não está na nossa. Então o que a gente faz? Respeita. Respeito é diferente de aceitar. Aceitar, irmã Maria, quando eu quero para mim. Amém? Respeitar eu não quero para mim, mas tudo bem para ele. Tudo bem para ele, certo para ele, legal para ele. Amém? Respeita. Fica aí. Não precisa vir para cá, não, fica aí. Amém? Você aí, eu aqui. Tudo certo. Eu não quero ser você, não quero estar no seu lugar, mas eu respeito você. Respeitar. E a terceira palavra: tolerar. E aqui que está o desafio. Aqui que está o desafio, irmão. Porque você querer para você o que você vê no outro, bacana. Você respeitar, você ter um nível de consciência para respeitar no outro que não tem na sua vida, legal. Agora você tolerar, aí está a dificuldade. E o que significa tolerar? Tolerar não é querer o do outro para você. Tolerar não é dizer tudo bem para o outro, porque não está bem. Tolerar é dizer assim: o outro é assim, e eu tenho que conviver com isso. Está claro ou não está, meus irmãos? Aqui que está o desafio: tolerância. E está faltando tolerância no nosso mundo, meus irmãos. Ou como está faltando tolerância no nosso mundo. E em todas as áreas está faltando. Está todo mundo querendo o quê? Mudar o outro. Está todo mundo querendo impor ao outro. Está todo mundo querendo julgar o outro. Está todo mundo apontando para o outro. E ainda mais quando a gente joga a conversa para o campo da política, meu amigo. Você tem 2 blocos de juízes nesse país hoje, sempre apontando para o outro. Ontem mesmo aconteceu um fato que deveria entristecer o Brasil inteiro. Mais um ex-presidente vai para a cadeia. Mais um. Isso não é motivo de ninguém comemorar. Mesmo porque quem está comemorando está esquecendo que o que ele votou também já foi para a cadeia antes. Eu acho que esse é um grande exemplo de o que somos nós, seres humanos, irmã. Imagina a esquerda julgando o que aconteceu ontem. Se virasse a chave 6 anos atrás, era sinal trocado, né? É o exemplo do que são os seres humanos, sempre apontando para o outro. Por isso a gente se delimita disso. É uma pena que um presidente vá para a cadeia, assim como é a pena de que qualquer ser humano vá para a cadeia. Sabe por que a gente pensa mais no presidente? Porque ele tem holofote, porque ele tem horas de transmissão ao vivo, e o pobre coitado que está na periferia, esse vai para a cadeia e vira estatística. Mas nós temos que ter tolerância com aquele que eu. Se a gente não tolerar, a gente não exerce misericórdia. Está claro, meus irmãos? Sim ou não? Tolerar. Essa é a palavra mais difícil. Suportar a fraqueza dos fracos. Irmão Jonas, é isso que significa tolerar.
Suportar, ter que conviver, não gostar, mas ter que deixar acontecer, deixar que a pessoa seja fraca. Não tem, meu irmão, não tem o que fazer, tem que tolerar. Aí alguém pode levantar agora e dizer assim: mas pastor, a gente não tem que pregar? Aí a gente vai para o próximo passo. Nós devemos pregar sim, mas para quem quer ouvir a pregação. Quem não quer ouvir, meu irmão, não é com a pum, não é chutando na porta que tu vai ajudar. Pelo contrário, ali você pode prejudicar a obra de Deus. Amém? Quando é que vem o sinal, meu irmão? Quando vem o sinal que você deve pregar? Quando a pessoa abre o seu ouvido. Vamos lá. Vamos para Romanos 13, você está em 15, né? Volta um pouquinho, vai para 13, 7. Aqui fala do discernimento, de saber como atuar em cada situação. 13, 7. 13, 7. Se não tiver com a Bíblia, pode acompanhar aqui na tela. Tolerar é a palavra. Vamos aqui relembrar. Primeiro, aceitar. Aceitar é quando a gente olha para a pessoa e quer para nós. Amém? Olha lá, né? O filho do irmão é muito educadinho. Eu quero que meu filho seja educadinho também. Aceitar. Bacana, bonito. Eu quero isso para mim. Fulano está prosperando. Eu quero prosperar também. Aceitou. Segundo, respeitar. O fulano está lá naquela congregação bacana, está lá adorando ali, mas não gosta de fazer, não tem essa coisa de uso, costume, tem esse negócio de veste, não gosto muito como o povo lá lida com dízimo, mas bacana, para ele é bom, então fica lá, respeito, amém? Esse é tolerante. O cara está errado, está sujo, mas não posso passar do limite, amém? E aí alguém diz: não, pastor, então não vamos pregar? Romanos 13, 7. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Amém? Aqui, quando Paulo escreve essas palavras, está falando sobre as autoridades, amém? Mas vale aqui, por extensão do Espírito, na compreensão dessa palavra. Nós devemos dar a cada um o que cada um precisa receber, ou merece receber, amém? Nós temos que lidar com cada um conforme nós devemos lidar com aquela situação. Não é como nós queremos, mas é como é necessário ou devido. Atenção, igreja, presta atenção. Ao irmão que está desviado, que está na perdição, cujo pecado te incomoda, você primeiro exerce a tolerância. Esse é o dever com ele. Não é chegar para ele e dizer: você é um perdido. Não, tolerar. E se esse irmão abre o coração para a pregação do Evangelho, aí você prega. Se esse irmão te convidar para sentar à mesa, para aprender, sente à mesa e ensine. Se esse irmão te convidar para ir para a casa dele para fazer uma oração, vá na casa dele e faça a melhor oração. Se ele pedir para impor a mão e expulsar um demônio, coloca a mão e com destemor cumpra o teu mandato perante Cristo. Mas se ele não te pediu nada, vai para a tua casa e ore. Ele pode nunca saber. Você só vai para a sua casa e vai orar por ele. Vale para qualquer pessoa, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra o diabo. Passou na frente do botequim, viu o pessoal bêbado, você não tem problema com bebida? Perdidos. Meu irmão, você não está se julgando, está julgando outro. Olhou para o irmão, está bebendo, te incomodou, vai para casa e ora. Senhor, tira o demônio do vício daquela pessoa.
E se um dia você chegar na porta e a pessoa fala, vem cá, irmão, no botiquim eu não vou não, mas quer ir ali comigo na praça, eu vou. Não vou para a praça, amém. Próximo a gente conversa. Passou na frente de novo, irmão, estou precisando de uma conversa, vem aqui para fora, que aí eu não entro. O que você está precisando? Estou precisando de uma oração em nome de Jesus. É na hora. Acabou a oração, agora vai lá na minha igreja. Ah, não vou não, tudo bem. Te chamou de novo, ora de novo. Deveis a ele isso, sabe por quê? Porque você também é pecador. E Jesus não te chamou para julgar, quem julga é ele. Você é apenas um funcionário do reino de Deus. Amém? É aqui que a gente prega. Para quem abre o coração. Agora existe como, em muitos casos, uma exceção, amém? E eu termino com essa última parte, terceira e última parte da pregação de hoje. Vamos para Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Em nome de Jesus. Então vamos relembrar? Não julgueis para que não sejam julgados. Ser mestre traz para si um rigor maior no julgamento. Nós todos somos pecadores, podemos estar bem num ponto, mas em outro a gente precisa aperfeiçoar. Então, o que nós fazemos? Nós examinamos a nós mesmos, não aos outros. Tiramos o travessão do nosso olho, não o cisco do olho do irmão. Nós olhamos para as pessoas com misericórdia, porque o problema não está nelas, não está na carne, não está no sangue, está no diabo. Então, nós, como fortes, suportamos a fraqueza dos fracos. Nós não vamos brigar com ninguém. Se algo nos incomoda, oramos. E se o irmão abre o coração, a gente prega. Está claro até aqui? Só tem uma exceção. 22:6, e aqui a gente vai ilustrar, né? Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Pastor, qual é a exceção? Não entendi, o versículo não deixou claro. Tem um grupo que você deve ser o líder, e portanto você deve observar a conduta e corrigir. É apenas nessa hipótese que você estende a sua autoridade para além do seu próprio coração, da sua própria alma. E quando isso acontece? É quando você tem alguém sob a sua autoridade. Está comigo? Cuidado para não perverter a palavra. Olha o que o pastor falou: não julgue ninguém, julgue a si mesmo, né? Isso aí. Em geral é assim, com exceção do que? Quando você tem alguém sob a sua autoridade. Aí não, irmão. Aí você tem que olhar a reta conduta dessa pessoa também. E aqui no caso nós estamos exemplificando com quem, Jonas? Com os filhos. Cuidado, meu irmão. Cuidado com as modernidades, né? Agora hoje em dia os pais lidam com os filhos como se fossem amigos, como se fossem iguais, como se estivesse na mesma estatura. Ser amigo, ser igual, tem nada a ver com não exercer autoridade. Seja amigo, você é igual, mas nesse momento você é pai, você é mãe, então exerce sua autoridade. Não é não, não é não, lá não, isso não prova, não engole, isso não pertence a você. Enquanto estiver sob a minha autoridade, é assim. Entendeu? Chorou, bateu o pé. Agora vamos sentar e eu vou te explicar. Amiguinho, é assim, por isso. Não. Rebelou, baixa a bola e fica quieto, porque a autoridade é minha. Entendeu? Melhor. Não entendeu? Ainda assim vai ser assim.
Meus irmãos, porque se não for assim, mais tarde a fatura vai chegar. Vale para os pais, sobretudo, que a autoridade foi constituída por Deus, mas vale para outros tipos de autoridades também. A autoridade no trabalho, a autoridade eclesiástica, amém? Essas autoridades também têm que ser exercidas. Imagina o irmão estar lá na posição de gerência, não, aqui tudo pode, qualquer coisa, pode chegar a hora que quiser, pode ser a hora que quiser. Não, né, irmão? Aí você tem que... Mas aí você não vai entrar na moral, né? Porque você está num lugar econômico. Está vendo como é tudo? É o dever, cada um conforme. Imposto para imposto, né? Quem eu devo imposto, eu dou imposto. Quem eu devo taxa, eu dou taxa. Amém? Então, se eu sou gerente na empresa, eu tenho que exercer na empresa o papel de gerente. Eu tenho que manter a ordem econômica estável. Amém? Agora eu posso inferir na moral do cara? Aí é o parte cristã, tem que ser tolerante. Está claro, meus irmãos? Ou o pastor. O pastor ele tem que exercer a autoridade espiritual, sim. Isso dá direito a ele humilhar? Nunca. O pastor pode falar o nome da pessoa aqui no alto púlpito e humilhar perante a congregação? Para quê? Porque a mesma palavra de Deus fala, por analogia, não provoque os seus filhos, para eles não ficarem irados. Por que o pastor tem que agir assim? Não. Tudo com ordem e decência. Tudo conforme o propósito de Deus. Se Jesus tinha paciência com Pedro, o pastor não vai ter paciência com membro? Está entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? A quem deveis, devei, faça, conforme a palavra de Deus. Em casa, a autoridade sou eu. Filhinho, entendeu? Ótimo, não entendeu? Vai ser assim. Na empresa, a autoridade do gerente. Tem que ser assim na parte econômica. Na parte pessoal, o problema é seu. Eu sou um bandista. Ok, viva no teu bando, mas aqui tu vai trabalhar. Acabou. Na igreja, o irmão se desviou, pastor encontra, chama, vem cá. Irmão, cuidado, isso vai dar errado. Mas eu quero fazer, tudo bem. Você pode ser a dracma perdida, você pode ser a ovelha que se desviou, você pode ser o filho pródigo. O problema é teu, eu estou te avisando. Amém? Assim. E cada um vai saber exatamente a medida com que deve realizar cada ato. Nós não abrimos mão de nada e nós fazemos tudo conforme a vontade do Criador, que é isso que importa. Amém, meus irmãos? Então aquela salva de palmas para o nosso Deus, que Ele é maravilhoso, Ele é absoluto, Ele é lindo, amém?